Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Você estudou o texto bíblico, mas sente dificuldades de transformar todas aquelas informações num sermão? Hoje eu vou mostrar como você pode transformar o estudo de qualquer passagem bíblica num sermão. No final desse vídeo também deixarei o contato para que você possa participar do grupo Escola de Pregadores no WhatsApp. Então, fique conosco e confira. Muitos pregadores sabem estudar o texto, mas sentem grandes dificuldades na hora de transformar aquilo que estudaram no sermão. O estudo do texto bíblico é o que chamamos de pré-sermão, ou seja, aquilo que vem antes do sermão. Ou seja, se você já tem informações suficientes sobre a passagem bíblica, já sabe em qual situação histórica o texto foi escrito, já observou como foi comunicada a ideia da passagem, encontrou o propósito do autor bíblico no texto, você tem informações fundamentais para o sermão, mas ainda não tem o sermão. O estudo bíblico só se torna um sermão quando aquilo que ele revela vai ao encontro das necessidades dos nossos ouvintes, dos ouvintes modernos, dando conforto, disciplina ou direção da parte de Deus. É bom ter em mente o que disse o apóstolo Paulo acerca das Escrituras lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia ela foi escrita para nos habilitar para as obras que Deus nos deu em Cristo Jesus. Portanto, o pregador ele deve organizar seus estudos de maneira a capacitar os seus ouvintes a viver para Deus. As pessoas que ouvem um sermão estão procurando respostas para suas dúvidas, direção para o seu caminho. Logo, se o pregador apresenta apenas informações em relação com a vida delas, não houve pregação. Para você transformar as informações do seu estudo bíblico em sermão, siga as seguintes etapas. Então, a primeira etapa é o seguinte: encontre a necessidade comum entre os primeiros leitores ou ouvintes e os ouvintes dos nossos dias, os ouvintes modernos. Todo texto bíblico vai ao encontro de alguma necessidade. No estudo bíblico, você vai encontrar essa necessidade. Estudando a Bíblia, observando os termos, ela servirá de base para a formulação da ideia do seu sermão. Por exemplo, no estudo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, eu descobri no estudo bíblico que Paulo ensina a Timóteo que as Escrituras Sagradas foram dadas por Deus para capacitar a igreja e, portanto, elas devem ser usadas para instruir a igreja na prática das boas obras. Em seguida, eu busquei saber qual a necessidade Paulo satisfaz com isso que ele escreve. Então, a necessidade foi a seguinte: Timóteo ele deveria compreender que a palavra de Deus é suficiente para guiar a igreja na vontade de Deus. Em segundo lugar, relacione a necessidade que o texto bíblico trata com a necessidade dos seus ouvintes. Você vai perceber que os ouvintes dos nossos dias precisam entender também que a Bíblia é suficiente para guiar a igreja. Eu vou dar aqui um exemplo para clarear um pouco mais isso que eu estou falando. Se você estiver pregando para um grupo de líderes e pastores, você pode usar como ideia do seu sermão a seguinte expressão: a palavra de Deus deve ser usada de forma suficiente no crescimento dos nossos liderados. Observe que nessa ideia eu levei em conta o contexto dos meus ouvintes. Quem são os meus ouvintes? Pastores, líderes. Logo, eu formulei a ideia de acordo com a necessidade, de acordo também com o contexto daqueles que irão me ouvir. Se o meu público fosse, por exemplo, um grupo de mulheres, eu poderia ter dito: a palavra de Deus é suficiente para guiar toda mulher no caminho de Deus. O público a quem nos dirigimos muda a redação da ideia, mas a necessidade, observe, para a qual o texto fala, continua a mesma. Portanto, ao preparar um sermão, busque determinar a qual necessidade o texto que você está estudando atende. Com essa necessidade em mente, formule de forma atual e contextualizada a ideia do seu sermão. Assim você, de fato, estará pronto para levar uma palavra de Deus ao coração dos seus ouvintes. Para você aprofundar os temas aqui do nosso canal, envie uma mensagem para o WhatsApp
que eu vou deixar aqui na tela, e você receberá um convite para entrar no grupo Escola de Pregadores. Lá você terá auxílio de outros pregadores e estudantes que certamente te ajudarão a crescer. Que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo.